Não sei se estão lembrados da banca do Chega na Futuralia, que é um evento onde basicamente os miúdos, para contextualizar, vão para perceberem que profissões é que eventualmente num futuro próximo quererão desempenhar, que qualificações é que são precisas para determinadas profissões e para conhecerem um conjunto de opções que podem ter para a sua vida profissional, e o Chega, exatamente como outros partidos políticos, esteve presente e em última instância colocou como tema, isto não é o Bangladesh, mas parece, falando de dados demográficos, da substituição populacional e eventualmente de políticas públicas que podem ser tomadas para devolver em massa pessoas ao seu país. E parece que neste momento está a ter a sua banca cancelada porque há investigadores da Universidade de Lisboa que alertam que a organização da feira tem que tomar uma posição, nomeadamente expulsando o Chega e impedindo a sua presença. Portanto, a tirania do bem, como é habitual. Vamos ver este caso e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, retórica racista, Instituto de Ciências Sociais pede intervenção da Futuralia no stand do Chega. Investigadores da Universidade de Lisboa alertaram a organização da Feira de Educação para o risco de o stand do Chega usar o evento como uma plataforma para divulgar mensagens discriminatórias que promovem o racismo. Não, as mensagens são: temos imigração a mais e vão ter que voltar pessoas em massa para o seu país porque não queremos ser estrangeiros na nossa própria casa. Acabei de sintetizar a mensagem que o Chega tem na sua banca. Mas eu não gosto, dizem se calhar os investigadores desta universidade, mas eu não gosto dessa mensagem porque é uma retórica racista. Ninguém quer saber. Já agora, só para ficar aqui claro, ninguém está interessado nos investigadores do Instituto de Ciências Sociais, ninguém quer saber do que Vossas Excelências pensam. Portanto, é só para ficar aqui contextualizado, porque podem às vezes pensar, nós somos investigadores e somos deste instituto e temos aquela credencial. Ninguém quer saber. Na maior feira nacional sobre a educação que se realiza em Lisboa e recebe milhares de alunos e jovens de todo o país, a Juventude Chega montou um stand com mensagens que se aproximam de uma retórica racista, alertou o ICS da Universidade de Lisboa. Isto não é o Bangladesh, mas parece, ou sorria, estamos a ser substituídos, numa referência à teoria da grande substituição. São algumas das frases mais visíveis da banca instalada na Feira Internacional de Lisboa, que exibe também um mapa de Portugal com a percentagem de nascimentos de filhos de imigrantes em alguns concelhos do país. Portanto, basicamente estes investigadores querem uma substituição populacional e temos que estar caladinhos. Nem podemos dizer nada sobre o assunto, porque qualquer coisa que seja dita contra a imigração em massa, qualquer coisa que seja dita favorável aos repatriamentos em massa, é automaticamente racismo. Não, até porque não estamos a distinguir os estrangeiros. Estamos a dizer, há estrangeiros a mais, vão ter que passar a haver menos estrangeiros em Portugal. O que não significa que queremos fazer mal a seja quem for, queremos apenas enfiar humanamente pessoas em aviões e devolvê-las ao seu país. E se calhar, em última instância, há muitas que vão sair voluntariamente, sendo que nós podemos criar incentivos fiscais para que isso aconteça. Nós não precisamos sequer de fazer muitos repatriamentos forçados, porque uma boa parte deles, como já muitos países estão a demonstrar na União Europeia, vão ser feitos através de incentivos fiscais, sem tocar em ninguém. Vamos partir do pressuposto que queremos diminuir a imigração. O que é que seria uma boa forma de diminuir a imigração? Apesar de que isto é apenas um exemplo, mas há muito mais exemplos. Um dos exemplos bem estruturado logisticamente é o livro do Martin Sellner, que eu comprei esse livro da editora Lumbrando, e ele está traduzido em português, também há em inglês, se tiverem preferência por inglês, há na Amazon, se não me falha a memória, e em que ele estrutura basicamente esta ideia de devoluções em massa ao país de origem destas pessoas. Um dos incentivos, por exemplo, pode ser: estas pessoas enviam remessas de dinheiro para o seu país. Basta colocarmos as remessas mais caras do ponto de vista estatal. Portanto, cobramos mais impostos pelas remessas. Se calhar deixa de compensar. E então se calhar a pessoa volta ao seu país. Ou então escolhe outro país. Outro país em que as remessas, os envios para o seu país sejam mais baratos. Está feito. Ninguém tocou no imigrante. Ninguém lhe disse que tem que voltar ao seu país. E ele voltou. Outro exemplo, cortar subsídios. Estão cá, não estão a trabalhar, estão a receber subsídios. Nós cortamos os subsídios. Acabou. Pronto. Outro exemplo.
vêm cá de propósito para adquirir a residência, seja ela temporária, e começarem a tratar-se imediatamente no Serviço Nacional de Saúde, como fazem muitas pessoas. Nós dizemos, até um determinado período de tempo, os meus amigos vão pagar um seguro de saúde e têm que financiar todas as despesas de saúde que tenham, porque isto não é a casa da tia Joana. E depois deixam de vir. São 3 exemplos. Não tocámos em ninguém e se calhar já dezenas de milhares de pessoas se foram embora. Sem tocar em ninguém. Nem sequer interagimos com a pessoa. Só mudámos regras fiscais, que, como sabemos, são absolutamente arbitrárias. Portanto, temos todos o direito de mudar qualquer regra fiscal que nos interesse. Isto são apenas 3 exemplos. Há tantos outros. Depois destes exemplos, vamos ver as pessoas que ficam e, se queremos, as pessoas que ficam todas cá. Se não quisermos, devolvemos ao seu país. É fácil de perceber, honestamente, não me parece haver grande dificuldade. O conteúdo das mensagens levaram o ICS a divulgar um comunicado sobre os cartazes discriminatórios dirigido à Comissão de Organização da Futuralia e ao Presidente do Conselho Estratégico da Futuralia, Eduardo Marçal Grilo, reconhecendo a legitimidade do partido poder participar na Futuralia. O ICS considera mesmo muito preocupante que mensagens de teor semelhante ou enquadradas em narrativas de exclusão estejam a ser exibidas num evento educativo frequentado por milhares de jovens. E o ICS teve alguma coisa a dizer sobre os desenhos animados que passaram na RTP em que diziam que a Joaninha podia ter uma pilinha, ou não? O que é que lhe parece sobre essas mensagens serem mostradas aos jovens? O que é que acham? Essas foram boas mensagens ou não? Repatriamentos em massa não pode ser. A Joaninha tem uma pilinha, pode. O que é que o ICS disse sobre isso? Nada, porque provavelmente consideram que isso é uma forma de inclusão para com crianças transexuais, como se existisse tal coisa sequer, não é? E portanto o ICS não disse nada sobre isso. Aí ficaram em silêncio, aí acharam que não havia problema e a vida seguiu. E porquê? Porque é que repatriamentos em massa é uma mensagem que não pode ser mostrada aos jovens, mas a Joaninha tem uma pilinha, já pode? Porque aquilo eram desenhos animados, portanto claramente que não eram para mim, nem para vocês, eram para os jovens, pessoas abaixo de 18 anos, portanto menores de idade. E aliás, eu até diria menos, os desenhos animados são tão básicos e infantis que eu diria que aquilo se calhar é para 5, 6, 7, 8 anos. E eu diria que isso é inapropriado. E além disso sou eu que estou a pagar esses desenhos animados, porque são num canal público. É verdade, não quero pagar isso, não quero que os jovens vejam. Mas aí o ICS ficou em silêncio, evidentemente. A defesa da pluralidade política não pode significar tolerância perante discursos racistas que atentem contra a dignidade e igualdade de pessoas, escreve os elementos do Conselho de Gestão do ICS, Marina Costa Lobo, Sofia Abuim, Susana Matos Viegas e Vítor Sérgio Ferreira. Não há igualdade, não tem que haver igualdade, porque há pessoas que são os nacionais, os donos da casa, e há pessoas que são os imigrantes, visitantes e, enfim, convidados, não são donos da casa. Portanto, enquanto nós compreendemos perfeitamente que a comunidade nacional tem total soberania, ou deve ter, bem sei que não tem hoje em dia, mas devia ter total soberania para decidir quem é que fica e quem é que vai, não há pé de igualdade com imigrantes, porque são convidados. E é só essa a razão. A razão não é a cor de pele, a razão não é a língua que falam, a razão não é mais nada, há imigrantes e há nacionais. Os nacionais são os donos da casa a que chamamos Portugal. Os imigrantes são meramente visitantes. E, portanto, na categoria de visitantes, aceitam a tomada de decisão dos donos da casa. Ponto. Eu, quando entro na casa de outra pessoa, se ela me disser para eu me descalçar, eu descalço-me. Acabou. E não discuto a autoridade dessa pessoa. Se ela disser outra coisa que eu não quero fazer, eu não vou para a casa dessa pessoa. Se ela disser assim, minha casa temos que andar nus, e eu não quero andar nu na casa de uma pessoa, bom, não entro nessa casa. Razoável, diria. Para algumas pessoas parece que não. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto e subscrevam. Têm as redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, que questionem tudo. Até à próxima.